Saúdo a todos com a paz do único Deus, o Deus vivo, o Criador nas pessoas do Pai eterno e do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, Shalom a todos. Violência diante do Criador. É impossível para pessoas que possuem o temor do Deus vivo e não se chocarem com as notícias de violências na face da terra. O impacto que temos é ainda maior quando as atitudes violentas são praticadas contra as crianças, adolescentes e também contra os cristãos. Qual a atitude dos cristãos, dos servos do Deus vivo, coletivamente enquanto corpo de Cristo na terra dos viventes, antes esse caos? Uma estratégia bem antiga de Satanás, o diabo, é fazer com que o ser humano perca a visão plena da realidade. Ele planeja que olhemos parcialmente para o estardalhaço que a mídia faz com as notícias dos crimes hediondos, para termos a impressão que o Deus vivo está inerte. Se o mundo odeia a nós, que somos filhos do Deus vivo, sabemos que primeiro do que a nós, o mundo odiou a Cristo, o único Filho, o ungido, o Filho do Deus vivo. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria e amaria também o que era nosso. Mas porque não somos do mundo, antes Cristo nos escolheu do mundo para vivermos no reino de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo e não no reino do mundo, fazendo a vontade da carne, no curso do mundo. Por isso é que o mundo nos odeia. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a Cristo, o ungido do Deus vivo, perseguiram, também somos perseguidos por causa do nome e do Evangelho de Cristo ressuscitado. As pessoas do mundo que nos odeiam é porque também odeiam ao único Deus, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno e
do Filho eterno, Yahshua, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para pregoarmos o Evangelho de Cristo até os confins da terra. O Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno Yahweh, do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh, nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, quando ele mesmo disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia e glória ao Criador, o Todo-Poderoso. O nosso soberano Rei, o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Mashiach, Cristo o ungido, não pecou, mesmo sendo tentado no deserto, quando o diabo, Satanás, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, aleluia, glória. Ninguém cai no pecado, ninguém cai no exemplo de desobediência, porque a palavra do Deus vivo, Criador, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante do Criador. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Temos um grande sumo sacerdote, Cristo, aquele que recebeu o título de Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecesse das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, porque o mesmo não pecou. Aleluia, glória. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sabemos que todo aquele que é nascido do Deus vivo não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu do Deus vivo, e o maligno não lhe toca, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph e Al-Hana, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, aleluia e glória ao único Deus, Criador dos céus e da terra, aleluia. Depois de recebermos a unção do Deus vivo, somos capacitados pelo Criador a mostrar para o mundo que a violência, antes de ser um problema psicossocial, é um mal de origem e natureza espiritual e que, portanto, somente pode ser solucionado com estratégias espirituais. Embora andando na carne com alma vivente em corpo, alma e espírito, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas no Deus vivo, o Criador, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento do Criador e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo ressuscitado. Os prevaricadores vivem traindo ou abusando dos deveres, dos cargos ou ministérios que exercem por interesse ou má fé, fazendo assim uma cadeia para viverem aprisionados ao pecado, porque a terra está cheia de crimes de sangue e as cidades estão cheias de violências. Mesmo sabendo que serão castigados pelo Deus vivo, os traficantes, terroristas, genocídios, assassinos, torturadores, estupradores, racistas e tantos outros vivem pecando sem se arrependerem de seus atos praticados. É necessário que todas essas pessoas se arrependam de seus atos pecaminosos praticados e venham
a viver em Cristo, porque todas as pessoas que vivem em Cristo são revestidas da graça divina para viverem educadamente de forma integralmente inspiradas na palavra do Deus vivo, como instrumentos vivos cheios do Espírito Santo. A vida somente passa a ter sentido quando as pessoas nascerem de novo, nascendo pela palavra do Deus vivo, com a atuação do Espírito Santo. Se as pessoas vivem sem o Criador, o caos é garantido e a perdição eterna é inevitável. O Deus vivo prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência. As bocas dos justos são mananciais de vidas, porém as bocas dos ímpios escondem a violência. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. Você que está me assistindo, não tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Deus vivo, mas os retos está o seu segredo. Glória, aleluia. A maldição habita na casa do ímpio, mas o Criador abençoa a habitação dos justos. Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Assim como ninguém deve ser submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, assim também não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo, Ruach Kadosh. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. A palavra está perto de você, que está me ouvindo agora. Na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que estou pregando, porque se com a sua boca você confessar a Cristo ressuscitado como Senhor e em seu coração crer que o Deus vivo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confesse a Cristo agora e você será salvo. Que a graça do nosso soberano Rei, o Filho eterno e Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido,
o amor do Pai eterno e o Altíssimo Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo, Ruach Kadosh, seja com todos.